Eu venho falar a introdução do nosso trabalho de PI, que é em cima do recapeamento. Esse recapeamento, o que seria ele? O recapeamento é quando ocorre alguma fissura, alguma deficiência asfáltica, devido à chuva, devido à movimentação de pessoas na rua, passagem de veículos, às vezes veículos pesados, coisas do gênero, acabando gerando uma deficiência no asfalto, que no caso seria o buraco. Como que a gente tamparia esse buraco? A gente tamparia esse buraco usando pigmentos de pneu. Por que isso seria tão útil para nós? Porque usar o pigmento de pneu é uma forma prática, porque é um material muito mais leve, é uma forma barata, porque é um material reutilizado, e além disso tudo, a gente tem um grande problema no meio ambiente que seria o seguinte: o grande problema que a gente tem é em cima do descarte dos pneus, que geralmente são feitos em lixões, terrenos baldios, queima. Isso gera muita poluição para o meio ambiente e para as pessoas em volta, porque eles também podem gerar acúmulo de água. Tem química nos pneus que acabam também fazendo mal às pessoas, se tocando e depois acaba botando na boca. Enfim, é uma série de coisas muito ruins que podem ocorrer com o descarte errado desse pneu. Fazendo essa reciclagem, a gente tem uma grande vantagem, pois a gente torna a obra mais barata, mais fácil, mais prática e acaba tendo vantagem com tudo isso. O nosso trabalho ele vai falar sobre uma obra que foi proposta pela Prefeitura da Serra no bairro Eldorado, na Serra. É uma obra de recapeamento das ruas do bairro, né? O bairro ele é bem grandinho, tem em torno de mais ou menos 70 ruas, mas a gente vai falar de umas três específicas mais na frente, meus colegas vão falar. Mas como que a gente fez essa análise? A gente buscou imagens via satélite das ruas do bairro e no site da prefeitura que estavam disponíveis para a gente fazer uma avaliação. E aí a gente verificou o real estado da rua dos bairros, né? As ruas elas estão bem gastas, bem danificadas mesmo, bem esburacadas pela questão do tempo, do uso. Elas estão bem depreciadas. Algumas ruas nem possuem calçamento ainda e outras são feitas com aquele material que a gente chama de bloco. Então, o nosso trabalho vai ser sobre o recapeamento dessas ruas. E aí, essa questão de recapeamento, a gente verificou que ela agride muito o meio ambiente, ela é muito nociva pela grande quantidade de agregados que é usado, né, em materiais. E aí a gente vai usar como intervenção a questão de um agregado reciclável, que aí a gente que vai ser usado a borracha de pneus de carro reutilizado como agregado no material para o processo de recapeamento das ruas. A obra em si é proporcionada pela prefeitura e tem como objetivo melhorar a mobilidade urbana e o bem-estar da população, além de urbanizar, ampliar, revitalizar e melhorar as vias públicas em prol do bem-estar da sociedade que reside neste bairro. O portfólio busca mostrar que o uso da borracha de pneus como alternativa de pavimentação asfáltica, especificadamente no uso de recapeamento de ruas, estradas e avenidas, é um recurso de fácil implementação e que pode aprimorar muito o desempenho e as propriedades do revestimento, além de ser mais econômico e de fácil transporte, e não nocivo ao meio ambiente. Ou seja, pode-se dar um novo destino a esse material que seria descartado. Então, se tratando do asfalto e borracha, vem um questionamento. Por que a necessidade de implementar esse tipo de asfalto? Essa necessidade tem sido cada vez maior, porque ele é um pavimento melhor para o transporte, ele tem menos custo-benefício e ele ajuda a solucionar causas ambientais. Como que ele ajuda? Essa mistura de borracha que é utilizada nesse asfalto borracha vem da trituração de pneus que seriam descartados no meio ambiente. Então, uma grande quantidade de pneus que seriam descartados são utilizados para poder fazer essa mistura asfáltica. Como que funciona? Geralmente são utilizados em torno de 18% de pó de pneu triturado na mistura asfáltica convencional. Essa porcentagem é o que aumenta a elasticidade do asfalto. Com isso, aumenta a flexibilidade, aumenta a durabilidade e aumenta a resistência. Então, se o asfalto ele é mais flexível, ele tem mais durabilidade e resistência, ele vai ter menos deformações. E com isso, vai ter menos manutenções durante o tempo, diferente do asfalto convencional, que o custo de implementação dele é mais barato, porém ele tem muita deformação, então ele precisa de mais manutenções em curtos períodos de tempo. Sobre as entrevistas. As nossas entrevistas foram realizadas online e nós elaboramos um questionário. Esse questionário foi disponibilizado no site Online Pesquisa, onde ele pôde ser respondido pelos moradores do bairro. Nesse questionário, tinham várias perguntas pertinentes ao nosso trabalho e
Elas nos ajudaram a delimitar as ruas do projeto e tudo mais. Nesse questionário, algumas das perguntas foram: há quanto tempo você reside nesse bairro? A maior parte das respostas foram entre 11 e 20 anos, a mais de 20 anos. Isso é bom para a nossa pesquisa, porque há quanto mais tempo o morador residir lá, mais propriedade ele vai ter para falar sobre os problemas do bairro e tudo mais. Também, dentro da nossa pesquisa, do nosso questionário, tinha a pergunta de quais ruas você acha que são mais delimitadas dentro do seu bairro. Tem mais problemas, mais emburacamento e tudo mais. E as respostas foram a Rua Nanere, a Rua Rio Chuí e a Rua Rio Marinho. Portanto, nós abrangemos essas 3 ruas no nosso projeto. E eles classificaram os problemas dessas ruas, as qualidades dessas ruas, como de regular a péssima. E a partir disso aí, nós desenvolvemos o projeto todo. Alguns dos problemas que os moradores também citaram pelos emburacamentos nas ruas foram falta de segurança, porque aconteciam vários acidentes devido ao mau estado das ruas, dificuldade de locomoção e problemas nos veículos, porque acarretavam em pequenos problemas nos veículos dos moradores e tudo mais. Sendo assim, se mostra a importância da realização do recapeamento das ruas nesse bairro do Eldorado. Quando a gente fala de pavimentação da obra, geralmente essa pavimentação é dividida em 5 camadas. Tem a regularização do subleito, o reforço do subleito, a subbase, a base e o revestimento. O revestimento em si é essa mistura asfáltica que a gente está falando nesse trabalho, que é o que vai receber diretamente a ação do tráfego naquele local. O asfalto flexível ele é o mais comum utilizado nas cidades brasileiras. Geralmente ele é formado por agregados e ligantes asfálticos. Possui 4 camadas, que são o revestimento asfáltico, a base cimento, a subbase e, por último, o reforço do subleito. O que o torna bastante utilizado hoje nas cidades brasileiras é que ele tem um baixo custo de aplicação. Entretanto, ele tem uma baixa rigidez, o que o torna vulnerável a manutenções. Resumindo, ele precisa de manutenções constantemente. Então, a ideia do grupo é utilizar o pó de borracha para ajudar nessa rigidez e, com isso, aumentar a durabilidade desse asfalto. O asfalto, geralmente, ele possui 5 etapas, que são a parte de planejamento e design, que é a parte onde você observa a questão do volume de tráfego e as linhas de serviços públicos, esgoto, essas coisas. A segunda parte é a preparação da subbase. Essa parte, o importante dela é a questão da compactação. Se você não compactar direito nessa fase, o seu asfalto ele vai ter uma durabilidade menor. A próxima fase é a questão do lançamento da mistura. É a parte onde você cria os drenos, as calhas e os canais. A próxima fase é a questão da articulação e transições, etapa importante, pois é onde se observa o escoamento das águas. E por último, a questão da compressão final. A parte onde tem a questão do alisamento e é onde se observa as saliências do asfalto. Quando se trata do projeto de recapeamento da obra, geralmente esse projeto ele é dividido em 4 partes. Tem a parte dos serviços preliminares, tem a frisagem, tem o recapeamento asfáltico, tipo CBUQ, e a sinalização. Os serviços preliminares são o quê? Os responsáveis têm que correr atrás do alvará de licenciatura, eles têm que ter todas as providências com as despesas que vão ter a obra, tem que ter a regularização junto ao CREA e o recolhimento das ARTs para poder liberar o trabalho naquele local. Depois vem a frisagem. O que é a frisagem? Quando aquele asfalto que já está ali está muito velho, está muito deformado, eles vêm com um maquinário para poder raspar aquele asfalto que tem ali, eles vão raspar a parte de cima para que o asfalto novo tenha maior aderência e tenha um melhor resultado. Depois vem a parte do recapeamento, que é justamente essa de colocar o novo asfalto, passar o maquinário e deixar tudo regularizado certinho. E após e por último a sinalização viária, que é colocar as placas onde tem que ser colocado, se tiver faixa, colocar as faixas tudo certinho, tudo de acordo com como pedem as normas. Sobre o projeto de recapeamento.
Nesse projeto, nós vamos usar o material ligante RR1C conforme previsto na norma. Para realizarmos esse projeto, são necessários alguns cálculos. Primeiro, nós necessitamos calcular a área de interferência. Para isso, nós calculamos as áreas das ruas pertinentes e realizamos a somatória. As ruas pertinentes são a Rua Rio Chuí, a Rua Rio Marinho e a Rua Nanelli. Somatizando as três áreas, nós obtivemos 15.552 metros quadrados. A partir disso, nós calcularemos o volume de pavimento que será necessário ser feito para o preenchimento das ruas. Para isso, nós multiplicamos a área de interferência vezes a espessura. A espessura que nós queremos é 3 milímetros, ou seja, 0,003 metros. Aí encontramos o volume, multiplicando a área pela espessura. Encontramos 466,56 metros cúbicos de volume para o pavimento. A quantidade de agregado reciclado a ser incluída nesse projeto é 18% do volume total. Portanto, multiplicamos 18% vezes 466,56 e obtivemos 83,98 metro cúbico. E esse vai ser o valor de agregado a ser incluído no nosso projeto. O nosso trabalho ele tem uma planilha orçamentária, aí um descritivo de uma obra, só para a questão de informação mesmo, para agregar valor. Ela aqui no nosso caso a gente colocou como fosse um recapeamento de ruas, né, de asfalto, mas é só para mostrar como é que é feito uma planilha orçamentária de uma obra. Ela fala sobre todas as etapas da obra, todos os materiais que vão ser usados na obra, os materiais que vão ser usados por etapa na obra. E ela faz a descrição do comecinho até o final de todos os gastos de cada etapa, o que vai ser usado, sinalização, tanto material de mão de obra, a mão de obra, quem vão executar essa obra. Então ela foi colocada aqui mais mesmo para questões de informação, mesmo de como que é feita, como que ela é. Algumas são bem extensas dependendo da obra, então ela foi colocada aqui mesmo mais para questões de informação mesmo, para agregar valor. Por que será feito um recapeamento no bairro Eldorado, né? Por ele ser um bairro popular e com diversas ruas. Um bairro que tem bastante movimentação de veículos, tanto grandes quanto pequenos. Essa obra pretende melhorar, né, as vias públicas para bem da sociedade que reside no bairro. O recapeamento será feito em diversas ruas do bairro, né? A obra tem um prazo estimulado de 7 meses, iniciando em dezembro de 2019 e terminando até o julho de 2020. Essa obra será feita pela Prefeitura Municipal da Serra. Essa obra terá como responsável um engenheiro e sua equipe com uma finalidade de melhorar e atendê-los à sociedade. Bom, é extremamente relevante fazer pesquisas e estudos em relação à importância da utilização de material reciclado como agregado em uma obra, visto que em uma obra de construção civil há uma grande quantidade de geração de resíduos, e esses resíduos por muitas vezes são descartados incorretamente, ou seja, em terrenos baldios, em vias públicas, e esse descarte inadequado causa uma grande poluição ambiental. Então, levando esses fatores em consideração, é extremamente relevante e útil utilizar materiais reciclados com agregados na obra. Primeiramente, porque gera menos impacto ambiental, reduz a poluição, além de ser mais viável e muito mais barato. Para a população, nós acreditamos que seja algo relativamente novo, visto que é uma técnica que não é muito utilizada nas obras aqui, principalmente do nosso município, mas que ao mesmo tempo é muito útil, porque através disso nós podemos dar novos destinos aos pneus que muitas vezes são descartados de forma inadequadas ou se encontram inúteis, muitas vezes jogados em terrenos baldios e que causam doenças, assim como a dengue. Para nós, como estudantes de engenharia, futuros engenheiros civis, é algo muito relevante para a nossa formação acadêmica, pois através deste projeto nós podemos ampliar os nossos conhecimentos, além de estarmos mais envolvidos com as tendências do mercado da engenharia. Ou seja, nós não ficamos presos àquilo que é comum. Nós podemos fazer uma engenharia mais sustentável. Eu venho para concluir
sobre o nosso trabalho de PEI, sobre pigmentação de pneus. É altamente viável a gente utilizar a pigmentação de pneus em obras de recapeamento, pois ele tem uma alta durabilidade e uma alta qualidade quando se utilizado nas ruas asfálticas. Além do seu preço ser muito baixo. Por que o seu preço é tão baixo? O seu preço é baixo porque é devido a ele vir de um material reciclado e acaba também sendo um material que tem uma fácil mobilidade. Por ele ser um material reciclado também, ele acaba ajudando o meio ambiente e acaba aumentando a viabilidade do material ainda mais, porque ele deixa de ser um objeto inutilizado depois de feito e utilizado por carros e passa a ser um projeto acaba entrando em um projeto muito grande de recapeamento, porque a gente usa isso muitas vezes, porque em todos os bairros, a maioria dos bairros que vamos, tem projetos que precisam de tampar as deficiências asfálticas. Sobre a conclusão de PEI, tem o objetivo de inserir, no caso dos alunos, no ambiente físico da obra. Mas, de acordo com esse tempo que estamos passando agora, devido à pandemia, devido a toda essa situação que está sendo passada pelo Covid-19, acaba que impossibilita os alunos irem até a comunidade ou irem até o projeto da obra em si para poder efetuar o que realmente o projeto quer inserir para os estudantes aprenderem. Isso acaba dificultando muito a totalidade do trabalho, porque como não temos acesso, a gente dificilmente consegue fazer pesquisas realmente aprofundadas sobre como está, realmente tirar fotos do local e esses tipos de coisas. Coisas que você precisaria estar presente, além de estar perguntando a opinião da comunidade do que acham sobre. Muito obrigado.